Olá, tudo bem? O assunto hoje é a respeito de escândalo. Eu tenho observado que as pessoas têm empregado essa palavra escândalo de maneira totalmente equivocada, totalmente errada. Você sabe o que quer dizer escândalo? Diz a Bíblia em Lucas, capítulo 17, versos 1 e 2, ai daquele, porque vieram os escândalos. Melhor fora lhes pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Então, o que é escândalo? A palavra escândalo Michol, existem dois termos aplicados a esta palavra, Michol, que significa uma pedra de tropeço, a palavra hebraica, pedra de tropeço, e também mokesh, que significa um laço ou uma armadilha. Ambas as palavras dão a entender uma ação deliberada para fazer com que alguém erre ou vacile. Então nunca esqueça isso. Olha, escândalo só acontece quando uma pessoa pratica uma ação deliberada, consciente. Quando alguém sabe o que está fazendo e com que propósito está fazendo. No sentido bíblico, é uma ação deliberada para fazer com que alguém erre ou então vacile. Veja bem, existe um evangelho que não é o evangelho da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o evangelho que muitos estudiosos apelidam como o evangelho dos evangélicos, que diz que esta palavra significa algo que choca. Algo que choca. E essa interpretação é uma interpretação que foi influenciada pelos dicionaristas católicos. Então, por exemplo, traiu o marido, que escândalo. Fez sexo antes do casamento, que escândalo. Um crente bebendo cerveja, que escândalo. Então, escândalo para as pessoas é algo que choca. Mas veja bem, no sentido da palavra escândalo, não é algo que choca. É uma ação deliberada para fazer com que uma pessoa que está firme no Senhor possa se desviar do seu caminho. E no Novo Testamento existem duas formas de escândalos. Não se escandalize com isso. Duas formas de escândalos. A negativa e a positiva. A negativa é justamente esse ato deliberado para fazer alguém tropeçar na fé. Então vou citar um exemplo para você. Você sabe que tem um irmão seu na fé. Ele é novo. Ele era alcoólatra. O histórico dele é terrível antes dele receber o Evangelho de Cristo na vida dele. Ele batia na esposa, ele não parava em trabalho nenhum, ficava jogado na rua, foi preso várias vezes, se meteu em confusão e briga. Então ele é um alcoólatra. E ele recebeu o Evangelho, hoje ele está alegre, hoje ele está contente, livre do vício. Então você, para prejudicar ele, para desviar ele da fé, olha, ação deliberada, consciente de sua parte. Então você pensa, eu vou tirar aquele camarada dos pés de Jesus. Eu vou armar uma cilada, uma armadilha, para poder desviá-lo da fé. Então você vai lá, chama aquela pessoa que tem esse histórico, que tem esse problema de alcoolismo, para beber uma cerveja, ou para tomar um vinho, ou para fazer qualquer coisa, para tomar qualquer bebida alcoólica. Então esse é o lado negativo do escândalo. Mas existe também o lado positivo. E está em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo 18, e no capítulo 1, no versículo 23, que diz assim: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, e Cristo é escândalo para os judeus,
e é loucura para os gentios. Olha só a palavra escândalo no sentido positivo. A palavra aqui, no seu sentido positivo, é exatamente o oposto. Veja só, aqui é provocado pela ação transformadora de Deus em nossas vidas, que nos faz viver de acordo com as bases éticas e com as bases morais totalmente contrárias às bases do mundo. Então, esse é o escândalo que Cristo causou. Preste atenção. Foi justamente uma quebra de falsos paradigmas. Olha o escândalo que Cristo quebrou. Cristo quebrou foi uma falsa ou falsos paradigmas. Foi exatamente um tipo de escândalo que ele provocou. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele comeu e ele bebeu com publicanos e pecadores. Todos os estudiosos da Bíblia concordam que Jesus comeu comida e Jesus tomou vinho com eles ali. E o vinho que Jesus tomou não foi suquita, foi vinho mesmo. Não havia vinho pasteurizado naquela época, vinho sem álcool. Jesus tomou vinho mesmo, normal. E em Lucas, no capítulo 7, nos versos 33 e 34, diz assim a Bíblia, olha só, porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho. Isso aqui é Jesus falando para os religiosos da sua época. Olha, veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho. E dizeis, olha, João Batista tem demônio. Então veio o Filho do Homem, falando dele mesmo, que come e bebe. E dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Então Jesus comeu e bebeu com pecadores. Veja bem, um exemplo para nós chegarmos aqui ao ponto de tensão para a maioria dos crentes. Não é, por exemplo, possível beber uma cerveja com os amigos. Para muitos crentes, não é possível beber uma cerveja com os amigos e amar a Deus verdadeiramente. Para eles não é possível fazer isso. Não é verdade? Você que é evangélico sabe do que eu estou lhe falando. Mas a pior parte é que, ao invés de tentarmos corrigir essa cultura errada, nós preferimos nos calar e simplesmente abrir mão de tudo aquilo que não agrada a uma parte dos crentes para não escandalizar. Ou seja, para não causar choque. Porque a palavra escândalo aqui, ela não é interpretada na sua forma correta. E isso é extremamente lastimável. Olha, poucos instantes nós lemos aqui que Jesus comeu e bebeu vinho. A Bíblia nos diz que os religiosos da época ficaram escandalizados com Jesus, com algumas atitudes de Jesus. Mas essas atitudes de Jesus era justamente a quebra de paradigmas, de falsos paradigmas, de falsos ensinos, para a implementação daquilo que é verdade e daquilo que é bíblico. Em Romanos, no capítulo 14, no versículo 21, está escrito, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa em que teu irmão tropece ou se escandalize. As duas palavras têm o mesmo sentido, tropeçar e se escandalizar, ou se enfraqueça. Então, vejam bem, quando se lê essa passagem de Romanos, tem muita gente que faz a interpretação equivocada, que é mais uma vez aquela história que contei para você. Bom é você não fazer nada que venha fazer tropeçar o seu irmão. Ou seja, o escândalo aqui é uma ação voluntária. É quando você faz aquilo de maneira proposital para tirar, para desviar o seu irmão da fé. É quando você vai chamar o indivíduo que tem um histórico de alcoolismo
e no seu coração há uma intenção de tirá-lo dos caminhos do Senhor. Então, veja bem, o mesmo Jesus que proibiu o escândalo, e esse escândalo que ele proibiu foi o escândalo negativo, esse da ação deliberada de tirar uma pessoa dos pés do Senhor, ele promoveu o escândalo positivo, que foi justamente a quebra de falsos paradigmas e a implementação da verdade contundente da palavra de Deus. Olha, meu querido, nunca confunda aqui escândalo com choque. Não é? Você está acostumado a trocar essas palavras. Aquilo que causa um espanto, qualquer comportamento moral inadequado que cause um choque na sociedade, para você é escândalo. Mas não é esse escândalo que a Bíblia, que em especial a palavra de Deus, os ensinos de Jesus nos traz. E nem tampouco é aquilo que é o sentido original da palavra. Lembre-se, olha, é fazer tropeçar. É isso que é escândalo. É armar um laço. É isso que é escândalo. Por isso Jesus falou, ai daquele, porque vier o escândalo. Ai daquele. Porque tem muita gente aí, se escândalo fosse esse choque, esse aconteceu, quantas pessoas fazem as coisas de maneira inocente e acabam causando esse choque? Quantas pessoas que são de Deus, quantas pessoas verdadeiras fazem isso, sem querer? Então, se escândalo fosse isso, mas escândalo não é isso. Escândalo é justamente uma ação voluntária, proposital, deliberada, visando tirar uma pessoa dos caminhos do Senhor. Agora, vamos combater os falsos escândalos, né? Aquilo que a palavra de Deus não proíbe, aquilo que a palavra de Deus não restringe e que não passa de ensinamentos humanos que decidiram que você não deve fazer uma determinada coisa e acabou, de uma certa forma, incutindo isso na cabeça dos ímpios. Os primeiros missionários, quando chegaram no Brasil, eles pregaram assim, que ser crente é não beber, é não fumar e não ir para a festa. Você sabe disso. Jesus não fumou, mas a Bíblia diz que Jesus bebeu. E ainda numa festa de casamento transformou a água em vinho. E no melhor vinho. O mestre Sala diz, primeiro é servido o melhor vinho. Quando todo mundo já está bêbado, então é servido o pior vinho. O cara não nota que o vinho é ruim. Mas o Senhor deixou o melhor vinho para depois. Então é isso que está na cabeça do povo. Que ser crente é não beber, é não fumar, não ir para a festa. Isso foi o que os primeiros missionários incutiram na cabeça do povo. E é isso que está na cabeça do povo brasileiro. É um falso paradigma que precisa ser quebrado. Então Jesus tomou vinho, tomou. Sentou com publicanos e pecadores, sentou. E foi claro, olha, eu vim buscar e chamar os doentes e não os sadios. Eu vim para aqueles que se haviam perdidos, não para os que se julgam justos. E de todas as festas da sua época, que eram as festas religiosas, Jesus participou. Jesus foi. Jesus esteve com as pessoas. Então, talvez você esteja acostumado com o Antigo Testamento, né? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas Jesus sentou. Jesus sentou com eles. Jesus comeu com eles. Jesus bebeu com eles. E Jesus influenciou eles. É isso que Deus quer que você faça. Olha, seja crente, meu irmão. Não crente fanatizado. Não crente bitolado. Não crente com mente tacanha e fechada. Abra a sua mente, meu irmão. Expanda esse seu conhecimento, que eu sei que você tem. Não se deixe ser iludido, enganado por aquilo que a Bíblia não proíbe. Infelizmente, hoje, olha, para tudo que é lado, estão proibindo o que a Bíblia não proíbe. Pior que isso, estão deixando de fazer aquilo que ela diz que precisamos fazer. Olha, querido, que Deus te abençoe. Não cometa escândalo, não. Ou seja, não faça nada de maneira voluntária, deliberada, proposital, que venha fazer o seu irmão cair na fé. Tá bom? Que Deus te abençoe. Promova o escândalo positivo, que é a quebra de paradigmas, que é a quebra de falsos ensinamentos, que é a quebra disso de que o que a Bíblia não proíbe, as pessoas estão proibindo. Isso aí você pode quebrar. Não é? Antigamente, a gente não podia jogar futebol. Você lembra disso? Era um escândalo.
Mas aí você, olha, colocou na cabeça que esporte não é pecado. E enfrentou isso. E hoje os crentes quebraram esse paradigma. Houve uma época que crente não podia usar camisa sem manga. Os missionários vieram aqui no Brasil. E até mesmo na década de 70 era um escândalo um crente ir para a praia. Mas hoje é uma coisa extremamente comum as pessoas irem para a praia usar camisa de manga curta, porque foram paradigmas falsos que foram quebrados. Então, tudo que é paradigma falso, meu irmão, olha, arrebenta, quebra. Tá bom? Porque você é de Cristo, você é do Evangelho. Que Deus te abençoe.